Boa noite, pessoal. Boa noite, galera tricolor. Estamos aqui novamente para trazer as notícias do dia de hoje. Hoje é quarta-feira, Campeonato Carioca começando hoje com alguns jogos. Flamengo joga hoje, Botafogo joga hoje e o Flusão estreia amanhã. Amanhã estreia o Fluminense contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda, às 21h30. Jogo que a Band vai transmitir. E o Fluminense está com o time titular de férias. Esse time titular só se apresenta no dia 25 de janeiro para começar a se preparar para a Recopa, que vai ser no dia 22 de fevereiro, o primeiro jogo. Então vai ter menos de um mês o Fluminense para se preparar. Enquanto isso, vai jogar alguns jogadores que não viajaram para o Mundial, como o Lelê, Calegari, o Cris Silva, o Antônio Carlos, que foi contratado. Alguns jogadores vão enfrentar o time do Volta Redonda e misturado com alguns jogadores da base, tá? Então, vou dar a escalação mais ou menos do Volta Redonda do Fluminense, com o que a gente acha que o Marcão vai escalar o time. Quem vai comandar vai ser o Marcão, né? E vamos para as escalações, galera. Volta Redonda vai jogar com Paulo Henrique no gol, o Wellington Silva, lembra do Wellington Silva, aquele lateral direito que jogou no Fluminense? O Wellington Silva, o Marco Gabriel e o Daniel Felipe na zaga. Na esquerda, o Sanches. Meio campo, Léo, Berguinho e Bruno Barra. No ataque, Thiago Alagoano, Macário e Vini Moura. Técnico, Felipe Maestro. É isso aí. Ele era do Bangu, agora está no Voltaço. Fluminense, Felipe Alves, Johnny, Felipe Andrade, Antônio Carlos e Marcos Pedro. Wallace, Edinho e Arthur. Ou Renato Augusto. Isaac, João Neto e Lelê. Técnico Marcão. O jogo é no estádio Raulino de Oliveira, às 21h30. E o árbitro da partida, galera, é o Tarcísio Pinheiro Caetano. No confronto Fluminense Volta Redonda, o Fluminense tem 48 vitórias, 10 empates e o Volta Redonda venceu 15 vezes. Tá? Então o Fluminense tem amplo favoritismo contra o Volta Redonda. Tá? É um campeonato que se classificam os 4 para as semifinais. Então o Flusão tem mais é que pontuar, galera. É muito importante o Flusão pontuar para não ficar para trás e para dar tempo do time titular voltar e engrenar de vez no Carioca. Vocês sabiam que a Lazio da Itália está monitorando o volante Alexander, 20 anos do Fluminense? Pois é. O jogador tem o passe fixado em 15 milhões de euros, mas o Fluminense não tem interesse nenhum em vender o jogador em 2024. Tá? E até porque a Lazio ainda quer pechinchar para pagar menos do que os 15 milhões ao Fluminense. Fala sério, né, galera? Eles têm dinheiro, eles vêm aqui e ainda querem pagar o que eles querem pagar. Eles não querem valorizar os nossos jogadores, não. Eles querem pagar aquilo que eles acham que deve pagar. Não vende e acabou. Entendeu? Vai vender o Alexander no ano que vem, se quiser. Tá? Vamos falar do Gabriel Pires, galera. Gabriel Pires é o 4º reforço do Fluminense. Está tudo certo, o jogador ficará no Fluminense por 3 anos, com um salário em torno de 400 mil. Quase a metade do que ele ganhava lá no Botafogo. Ele ganhava 800 mil. Tá? Mas eu acho que aqui ele vai se dar melhor, que ele vai ganhar títulos e talvez ele tenha até chance no time titular, dependendo aí de algumas rodadas, que o Fluminense vai poupar os jogadores. O zagueiro Antônio Carlos, galera, um dos primeiros reforços do Fluminense, que veio lá dos Estados Unidos. O seu nome já apareceu no BID, que é o boletim informativo, e o jogador já pode ser escalado contra o Volta Redonda amanhã lá em Volta Redonda. Tá? Então, boa notícia, o Antônio Carlos pode treinar e tomara que ele estreie bem com o pé direito. Me parece ser um bom zagueiro, né? O Fluminense quer comprar os outros 50% do passe do John Arias, junto ao Patriotas. Tá? O Fluminense pagou na época 3 mil euros, né, pelo passe do jogador. E, aliás, 3 milhões. E agora o jogador está avaliado em 10 milhões de euros. O Fluminense quer comprar mais 50% do passe dele para poder ficar com o jogador em definitivo, né, por completo. Então, galera, é isso.
O Fluminense não tem nada que vender Alexandre agora. O Fluminense tem que deixar o Alexandre valorizar. Cara do André saiu, o Alexandre vai assumir essa titularidade, vai ganhar corpo, vai ganhar experiência, pode ganhar título no Fluminense, tem tudo para ganhar. O Fluminense está com um bom time. Então, para que cogitar em vender o Alexandre agora? Não tem cabimento nenhum, tá? Quanto ao Luiz Henrique, galera, eu não quero mais falar nada sobre o Luiz Henrique. A galera tá mandando alguns comentários aí para mim, dizendo que o Luiz Henrique é profissional, que ele vai para onde ele quer. Realmente ele é profissional, ele vai para onde ele quer, sim. A única coisa que eu falei aqui foi dele ter prometido que jamais vestiria a camisa do Flamengo. Agora, ir para onde ele quer, claro que ele é livre, ele vai para onde ele quiser. Entendeu? E eu nem iria contra ele se ele fosse para o Flamengo e desse uma entrevista nas redes sociais dizendo que ele daria preferência ao Fluminense, caso o Bet quisesse negociar, que ele daria preferência ao Fluminense, mas que se o Fluminense não conseguisse contratá-lo, que ele iria para qualquer clube. Tá? E aí sim, ele poderia falar: eu sou tricolor, mas eu posso defender o Flamengo ou outro clube qualquer. E eu vou respeitar esse clube que eu vesti a camisa e vou honrar as cores do time que eu estiver vestindo a camisa. Mas eu sou tricolor de coração, mas eu sou profissional antes de tudo. Então, se ele falasse isso, ninguém ia falar nada, todo mundo ia aceitar. A gente podia até não ficar satisfeito de tê-lo que enfrentá-lo no Fla-Flu, com as cores do Flamengo, mas se ele tivesse sido transparente, todo mundo ia entender. Mas eu não desejo mal ao jogador, não, sinceramente. A gente às vezes fica de cabeça quente, a gente fala muita coisa, mas eu não quero mal do Luiz Henrique, tá? Que ele siga a vida dele, que ele jogue onde ele quiser, ele é livre, tá? E bola pra frente, vida que segue, né, como se diz. O Fluminense tem muitos garotos aqui surgindo da base. O Fluminense também contratou muitos jogadores e vai dar certo. A gente não vai precisar do Luiz Henrique, não, tá? Peço a galera que continue ajudando o canal do jeito que vocês estão fazendo. Estão ajudando demais o canal. Continuem assim, que rapidamente a gente vai monetizar. A gente vai ter lives aqui no canal, a gente vai conversar muito, a gente vai rir muito falando do Fluminense, a gente vai argumentar entre a gente, né? Sem ninguém ofender ninguém. Então, galera, só depende de vocês ajudarem o canal, dando like, não paga nada. Quem não é inscrito, se inscrevendo, tá? Assim vocês estão ajudando demais o canal, tá bom? Amanhã a gente vai trazer outros vídeos falando do Fluminense, falando mais do pré-jogo, tá? E após o jogo também a gente vai fazer o pós-jogo, comentando sobre a partida. O Carioca está começando, o Fluminense ainda estreando com um time de garotos, né? Mas eu acredito que lá para a quarta rodada os titulares já vão assumir e aí o negócio vai começar a esquentar, tá bom? Um abraço a todos, mas é bom para a gente ver como é que esses reforços vão chegar, estão chegando, Felipe Alves, Antônio Carlos, como é que o Lelê vai se apresentar depois de fazer uma pré-temporada completa com a camisa do Fluminense, ele nunca tinha feito isso. Como é que os garotos que foram emprestados e estão voltando ao Fluminense, como é que eles vão se portar, que é o Marcos Pedro e o Johnny, enfim. Então é bom para a gente avaliar, para quando a gente precisar dessa garotada, saber se realmente eles têm potencial para nos ajudar, tá bom? Um abraço, uma boa noite, galera, e saudações tricolores. Tamo junto, tá? Fiquem com Deus.